Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos agora, mais uma curiosidade, a Epístola de João, primeira Epístola de João. E como é muita coisa aqui, eu já vou começar logo de agora. Nós vamos falar sobre a autoria, nós vamos falar sobre a data e local da escrita, nós vamos falar sobre o gnosticismo, vai ser importante você entender sobre esse gnosticismo e o conteúdo da carta. Então serão essas 4 pontuações aqui, embora qualquer coisa eu pulo alguma coisa aqui, até porque esse estudo, esse vamos estudar, essa curiosidade de você aprender, de você crescer, sabe, espiritualmente, nas coisas de Deus, na fé, no conhecimento, no entendimento, isso é muito bom, porque a nossa capacidade, a nossa mente, ela tem espaço suficiente. Você vê de que nós temos uma capacidade tremenda no nosso cérebro. E normalmente a gente não usa, né? Então vamos usar. Por isso que eu estou aqui estudando, e eu aproveito enquanto estou estudando, eu gravo passando para os amigos que gostam de estudar comigo. Depois a gente realiza a oração. Que Deus venha abençoar a gente através desses estudos, dessas curiosidades. Tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá um joinha aí e sempre faça o seu comentário para que venha ter interação no canal. Vamos lá. A carta foi escrita por João, né? E a data é 90 depois de Cristo. Olha que curiosidade, que interessante. Porque todas as outras cartas paulinas de Pedro, Tiago, todas as outras cartas foram escritas antes da década de 70, antes de 70, porque 70 é o antes e o depois de Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída, quando o templo foi destruído. Foi justamente, a guerra começou, na verdade, a invasão começou tipo em 67, 68, 66, as divergências. Mas veio se concretizar justamente no ano 70, quando houve a destruição total, né? Agora, essa carta aqui de João é da década de 90. Pense, João, o único apóstolo que chegou até os 90. Na verdade, João morreu no ano 101, no ano 100, entre o ano 100 e 101 depois de Cristo. Vamos ler, vamos lá. Autoria da carta, vamos lá. Embora seja geralmente aceito que a mesma pessoa tenha redigido o Evangelho de João e essas 3 epístolas, alguns pensam que não foram escritos por João, o apóstolo filho de Zebedeu, mas por outro João, o presbítero. E inclusive em João, segundo João, aqui mesmo nessa epístola, segundo João capítulo 1, no versículo 3, né? Argumenta-se que um homem iletrado, em Atos dos Apóstolos capítulo 4, não poderia escrever algo tão profundo como o Evangelho de João. Olha os argumentos que eles usam. Que um homem iletrado, quer dizer, que não era estudado, que não tinha estudo, né? Que não poderia escrever como Paulo. Até parece que o Espírito Santo também não ajuda, não colabora com isso, né? Muito bem. Uma outra tese é essa aqui, ó. Um apóstolo não se auto-intitularia de presbítero. Todavia, iletrado não significa analfabeto. É ótimo. E sim alguém que não fora formalmente instruído numa escola rabínica. Alguns pescadores eram relativamente prósperos e Pedro, apesar de apóstolo, afirmou ser um presbítero. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 1. Está dando o exemplo de Pedro, mas a carta é da epístola de João. Além disso, se João, o presbítero, é o discípulo amado e o autor do Evangelho, por
que não teria ele mencionado João, o filho de Zebedeu? Figura tão importante na vida de Cristo, em seu evangelho. As evidências todas apontam para o fato de João, o presbítero, e João, o apóstolo, serem a mesma pessoa e o autor da mesma carta. Então, é difícil, pessoal, é muito complexo, porque se passaram muitos anos, são quase 2000 anos, e o problema não é nem o tempo, o problema são as guerras, porque esse muro de Jericó, esse muro de Jerusalém, eu lembro quando eu estive em Jerusalém, o guia ele falou dizendo que esses muros aqui, eles foram destruídos e reconstruídos 18 vezes. 18 vezes. O que você mais vê na velha Jerusalém é marca de bala, de bomba, de destruição. Então, como que vai preservar a história, fatos escritos diante desses conflitos que Israel teve com tudo que é de gente nessa terra, tudo que é de nação, todo mundo querendo destruir, todo mundo querendo matar os judeus, destruir os judeus? Quer dizer, aí fica difícil para poder tirar a conclusão. Quem é esse João? É João o apóstolo mesmo? Ou é João o presbítero? Aí ficou nessa divergência. Mas a probabilidade, a tendência é que venha ter sido João o apóstolo e não João o presbítero. A data e o local da carta. Tradição cristã bem forte afirma que João passou os últimos anos de sua vida em Éfeso. A falta de referência pessoais nessa carta indica que ela foi escrita em estilo homilético para os crentes de toda a Ásia Menor, tal como Efésios, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta de Efésios. Foi escrita provavelmente depois do Evangelho e antes da perseguição desfechadas por Domiciano em 95, o que coloca sua composição por volta do final da década de 80 ou no princípio da década de 90, mais ou menos é isso mesmo. Agora, o gnosticismo, eu gostaria de chegar aqui nesse gnosticismo, aqui ó. A heresia do gnosticismo já começara a penetrar nas igrejas no tempo de João. Boa, isso aqui é bom. Entre seus ensinos estavam: o conhecimento é superior do que a virtude. Quer dizer, é superior à virtude. 2. O sentido não literal das escrituras é o certo e só pode ser entendido por uma seleta minoria. 3. Presença do mal no mundo impede que Deus seja o seu único criador. 4. A encarnação é um fenômeno inacreditável, pois a divindade não poderia jamais se unir a algo material como o corpo humano. 5. Não há ressurreição da carne. Os padrões éticos de muitos gnósticos eram bem baixos, e por isso João enfatizou a realidade na encarnação e no alto padrão ético da vida eterna, da vida terrena de Cristo. Deixa eu terminar aqui o conteúdo com o conteúdo, porque eu falo tudo junto. Aqui, ó. A carta mostra a óbvia afeição de João por seus filhinhos, pelos seus filhinhos, chamando de filhinhos, né? Carinhoso, né? A sua preocupação bem com o bem-estar espiritual dos cristãos ou dos crentes. Ela convém vários contrastes, luz e trevas. O amor no mundo e o amor a Deus. O amor ao mundo e o amor a Deus. São os conteúdos da carta. Os títulos, né? Filhos de Deus e filhos do diabo. O Espírito de Deus e o Espírito do anticristo. O amor e o ódio. Então, se você observar dentro dessa epístola, dessa primeira epístola de João, aqui está o conteúdo, e quando ele prega nesse conteúdo aqui, mostrando essa preocupação do bem-estar dos cristãos, luz e trevas, essas trevas aqui seriam os gnósticos,
o gnosticismo, trazendo confusão, querendo trazer. Nós estamos vivendo esse período. Preste muita atenção que nessa onda de coaching, nessa onda de uma teologia sistemática, nessa onda aí de pessoas se autotitulando, sabe, teólogo, só porque estudou um pouquinho a mais e sabe um pouquinho mais, já se julga ser professor, ser teólogo, ser o sabidão de tudo. Nós estamos vivendo nessa onda. Você vê de que a internet ela está cheia de pessoas que estão trazendo até mesmo interpretações erradas, né, da Bíblia Sagrada. Então, nós estamos vivendo um momento também de que está surgindo um moderno gnosticismo, moderno gnósticos, que são esses estudantes da Bíblia que interpretam do seu jeito e muitas vezes manipulam a verdade. Todo cuidado, pessoal. É por isso que vai para o Evangelho de Jesus. Se você não quiser ter medo, se você não quiser errar, se você não quiser, sabe, correr o risco, então se agarre nos Evangelhos, fique lendo os Evangelhos de Jesus Cristo, se agarre a Cristo, que já é o suficiente para você ser salvo. Tá bom? Se você não for aquele camarada sabido, que sabe explicar, que sabe falar, não tem problema não. Uns Deus chama para apóstolo, outros para profeta, outros Deus chama para pastor, outros Deus chama para doutor, outros para evangelistas. Para aquilo que Deus lhe chamou, então você vai e desenvolve sem se preocupar com outra coisa, senão em guardar a fé e permanecer firme, forte, fiel até o fim. Eu vou permanecer até o fim. Escreve aí, você que chegou até agora. Vamos lá, escreve: eu vou permanecer até o fim, em nome de Jesus, na fé no Senhor Jesus. Vamos orar? Dá um joinha, quem não deu ainda, dá um joinha, no finalzinho você escreve. Agora vamos orar. A não ser que você dê um pause aí, mas aí é momento de oração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu vou até o fim, em nome de Jesus. Eu vou perseverar até o fim e eu creio que eu vou vencer todos os obstáculos, vou vencer toda tribulação, toda aflição, tudo que vier na minha frente, eu vou vencer, porque o Senhor há de me abençoar, de me guiar. Se Moisés, ele sai do Egito, sai daquele império, sai da mordomia, do luxo, e ele vai para o deserto, e no deserto ele aprendeu a viver, ele tinha o Senhor lhe guiando, ele aprendeu muita coisa no deserto. Então, Pai, nós que somos da fé, não tememos o deserto, porque sabemos que o Senhor é conosco. Aliás, foi no deserto onde mais o Senhor operou sinais e maravilhas. Tem gente que tem medo de perder a zona de conforto, meu Deus, mas eu não troco nada, nem nada, meu Pai, pela minha vida eterna, pela minha salvação. O mais importante de tudo, faça essa pessoa também ter essa consciência, meu Deus. Eu quero orar por essa pessoa que está inscrita nesse canal, essa pessoa que ora comigo nesse momento. Eu quero abençoar o dia dela, esse dia, que seja um dia de vida, de paz, de desfrute, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém, graças a Deus. Amigos, você está abençoado. Amanhã a gente volta com mais um Curiosidade. Deus abençoe.